né? E em relação ao ciclo gravídico puerperal, a questão da diabetes mesogestacional tem uma média de 16% de incidência na população, né? Com suas consequências de malformações, óbito fetal, prematuridade, daí a importância do tema. E vamos dar início à aula aí, doutor Paulo, a palavra é sua. Obrigado, Homero. Boa noite a todos. É um prazer para mim estar aqui com vocês nesse domingo à noite. É a primeira vez que eu estou usando esse aplicativo, tá? Vou ver se vai dar certo aqui. Vou colocar a apresentação. Tá. Todo mundo tá vendo aí? O slide? Sim. Tá perfeito, professor. Tá. Então, vamos começar, tá bom? Então, com relação ao diabetes, até alguns anos atrás, o diagnóstico de diabetes gestacionário é estabelecido por hiperglicemia detectada em qualquer momento da gravidez, né? Só que, do ponto de vista até fisiopatológico e até de conduta, a gente sabe que é diferente, né? Uma paciente que desenvolve a hiperglicemia na gravidez daquela que tem diabetes prévio, né? Então, uma paciente que tem uma hiperglicemia muito acentuada no comecinho da gravidez, é óbvio que ela já tinha diabetes, né? E talvez não soubesse, né? Então, o conceito atual de diabetes gestacional é aquela hiperglicemia que se inicia na gestação e a qual não preenche os critérios, né, para DM prévio, tá? Que o DM prévio, né, pode ser qualquer tipo de diabetes, né, que a gente que a gente vê na população geral, tá? Então, hoje em dia, com o aumento da incidência de obesidade, né, nas mulheres jovens em idade fértil, é cada vez mais comum as mulheres com DM2 engravidarem, e muitas delas acabam descobrindo o DM2 somente durante a primeira consulta do pré-natal. A incidência de diabetes tipo 1 também está aumentando nos últimos anos, né? Então, diabetes tipo 1 incide mais pessoas jovens, né? Crianças, adolescentes, então, que vão acabar engravidando. E existem as outras formas menos frequentes, né? De diabetes, às vezes associada a medicações, como corticoides, imunossupressores nas pacientes transplantadas, antirretrovirais nas pacientes com HIV, aqueles diabetes associados a doenças outras pancreáticas, né, como pancreatite crônica, pancreatectomia, fibrose cística, e as formas de MOD, né, que são genéticas, são formas mais raras, tá? É importante a gente estudar diabetes na gravidez, porque as complicações são potencialmente graves, tá? Então, o abortamento e as malformações são complicações associadas ao diabetes prévio, né? Então, aquelas pacientes que têm o diabetes descontrolado no começo da gravidez, na fase de organogênese, na fase inicial, elas vão ter um risco elevado dessas duas complicações bastante graves, né? Além disso, existem aquelas outras complicações clássicas, né, do diabetes que a gente sabe, né, pré-eclâmpsia, né, a macrosomia, hipoglicemia neonatal, né, essas duas condições são consequência do hiperinsulinismo endógeno fetal, né, a insulina é um hormônio anabólico, né, então o bebê recebe a glicose em concentrações elevadas da mãe, acaba aumentando a sua produção de insulina, isso vai gerar macrosomia, aumento da circunferência abdominal, e após o parto, né, quando você tem a interrupção da passagem de glicose materna, o bebê continua produzindo insulina ainda por algum tempo, correndo o risco de ter hipoglicemia neonatal. Além disso, síndrome do desconforto respiratório neonatal, né, com necessidade, às vezes, de UTI, é uma das complicações, hiperbilirrubinemia, e a complicação mais grave, né, mais temida, ainda bem que é mais rara, né, mas acontece, que é o óbito fetal, tá? Então, com relação às malformações, você pode ter diversas formas, né, as malformações encefálicas, né, como a anencefalia, microcefalia, malformações cardíacas, né, por isso que essas pacientes devem fazer o eco fetal, em torno de 24 a 28 semanas, malformações renais, e a regressão caudal é uma malformação clássica de diabetes, mas é bem rara também, tá? Essa figura aqui é um gráfico importante que mostra a associação dos níveis de hemoglobina glicada com o número de eventos de malformações cardíacas nas crianças, né? Então, veja que essa linha tracejada
representa os pacientes sem diabetes, tá? Então, veja que a partir de glicada aqui de 5, 6, 7, né, você já tem um aumento importante aí do risco de malformações, tá? Então, por isso que é importante o controle rigoroso, né, do diabetes antes da paciente engravidar. E uma glicada em torno de 10, ó, se a gente for ver aqui, é o número de 100 eventos para cada 1.000 crianças, né? Então, 10%, né, das crianças que nascem em mulheres com glicada em torno de 10, né, que tinham uma glicada em torno de 10 quando engravidaram, tem malformações cardíacas, né, que é um evento trágico aí para a mãe, né. Além das complicações precoces, né, de curto prazo, a gente tem que lembrar das complicações tardias do diabetes na gravidez, tanto para a mãe quanto para o bebê, né, para a prole, né, para os filhos, né, dessas gestações aí. Principalmente complicações relacionadas à síndrome metabólica, tá? Obesidade, hipertensão, diabetes. Então, a criança que nasce de uma mãe que teve diabetes gestacional, quando ela for adulta, até criança mesmo, ela tem um risco maior de ter obesidade e síndrome metabólica. E a mãe também, tá? Ela, depois do diagnóstico de diabetes gestacional, ela tem um risco mais elevado de adquirir síndrome metabólica em comparação com as mulheres que nunca tiveram diabetes em gestações, né? Isso é um dado importante até do ponto de vista econômico, né? Muito se questionou se os critérios mais rigorosos do diagnóstico de diabetes gestacional não estariam aumentando o custo, né, do atendimento pré-natal, mas quando você leva em conta que essas pacientes, ao serem identificadas, elas receberiam tratamento, né, para prevenir essas complicações no futuro, isso aí torna o diagnóstico com níveis mais rigorosos custo-efetivo, tá? Então, falando daquela paciente que tem diabetes, né, prévio, e deseja engravidar, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, a primeira coisa é que toda paciente com diabetes em idade fértil tem que ser aconselhada e orientada com relação ao risco de uma gravidez não planejada e com relação ao risco das complicações, principalmente abortamentos e malformações, tá? Então, nós, né, clínicos, né, ginecologistas, qualquer médico, né, que faça atendimento com mulher diabética em idade fértil, tem que sempre abordar essa questão. Inclusive, as pacientes com diabetes tipo 1, né, crianças, quando elas entram na puberdade, você já tem que abordar esse tema também, tá? Porque a gente recebe muito na MEAC, né, pacientes que engravidam de forma não planejada, complicada, desses níveis aí, 9, 10, né, infelizmente, tá? O ideal é que antes dela engravidar, ela já faça um acompanhamento com a equipe multiprofissional, então procura endocrinologista, obstetra, nutricionista, tá? E, se possível, uma enfermeira educadora em diabetes, né, para fazer as orientações devidas. Importante que tenha um controle glicêmico adequado, né? O ideal é que a glicada esteja abaixo de 6,5, né? Quanto mais baixa a glicada, melhor. Às vezes é difícil, né? Principalmente para os pacientes que têm diabetes tipo 1, a gente sabe que menos de 30% dos pacientes com DM1 têm uma glicada abaixo de 7, né? Abaixo de 6,5, então esse número é bem menor. E muitas vezes, para alcançar esses níveis, o paciente alcança as custas de hipoglicemias, né? Então, às vezes no DM1 é realmente um desafio você conseguir deixar o paciente na meta, e muitas vezes a gente recebe pacientes, né, que já tem seus 35, 40 anos, né, você não tem muito tempo para esperar esse controle, tá? Às vezes é um certo dilema, inclusive, tá? Importante rever as medicações que estão sendo utilizadas, né? Então, é frequente pacientes com diabetes, né, terem também hipertensão, dislipidemia, então os antihipertensivos, né, comumente utilizados, né, como IECA, BRA, são contraindicados na gravidez, o ideal é que sejam trocados para aqueles que são liberados, como metidopa, nifedipina. As estatinas, né, são medicações classe X, né, categoria X, de risco da gravidez, então devem ser também suspensas antes da mulher engravidar, assim como os fibratos, né, que são utilizados para o tratamento das hipertrigliceridemias, tá? Além disso... Oi. Paulo, parou a apresentação, por favor, você pode compartilhar novamente? Só um instante. Professor, no meu está funcionando. Aqui tem como se estivesse funcionando. Então foi o meu que caiu. Não, o meu também. O senhor deve ter fixado... Parou em alguns. O senhor deve ter fixado em algum outro integrante aí da aula. Deixa eu ver. Fixar no Paulo. Colocar o alfinete no Paulo.
Tá ok aí? O meu tá ok, eu tô vendo. Tem que não Ainda alterar. não. Ah, Pronto, entendi. ok. Ok? Então, voltando aqui, com relação às medicações, outra coisa importante é o uso dos antidiabéticos orais. Tá bom? Microfone ligado aí, né? Tá. Televisão ligada aí. Os antidiabéticos orais, exceto a metformina e a glibenclamida, eles são contraindicados na gravidez, tá? Então, inibidores de DPP-4, inibidores de SGLT2, as medicações mais novas aí para diabetes, pacientes que façam uso dessas medicações, ou elas devem trocar por insulina, quando forem liberar para tentar engravidar, ou continuar utilizando a medicação e, quando tiver algum atraso menstrual, fazer logo... Paulinho, Oi. Paulinho, agora desapareceu. Coloca de novo, acho que é porque alguém tentou apresentar. Tá. Vou botar de novo aqui, então. Foi agora? Não. Deu certo. Pronto, agora deu certo. Pode continuar, Paulo. Tá, então essas pacientes que usam antidiabéticos orais, elas, quando tiver algum atraso menstrual, suspeita de gravidez, devem fazer o teste, né, e assim que descobrir a gravidez, né, que já detectar, devem trocar as medicações por insulina, tá? Importante fazer o mapeamento de retina, o ideal é que seja feito antes dela engravidar, caso a gravidez seja, né, não planejada, faz ao início do pré-natal, tá? Porque pacientes com diabetes prévio, que tem retinopatia diabética, essa complicação pode piorar durante a gravidez. A gravidez, você tem uma produção de fatores angiogênicos, tá, que pioram as complicações microvasculares. Além disso, desordens hipertensivas que podem acontecer na gravidez também podem contribuir, e muitas pacientes, às vezes, têm um controle, né, uma melhora abrupta do controle do diabetes, né, às vezes está com glicada de 10, 2 meses depois já baixa para 6, né, essa queda acentuada da glicemia também pode piorar a retinopatia. A nefropatia diabética, ela tem uma fisiopatologia semelhante à retinopatia, né, é uma complicação microvascular, então você deve avaliar também a nefropatia através da relação albumina-creatinina urinária e da creatinina sérica, tá? Além disso, as pacientes com diabetes têm um risco maior de hipotireoidismo, principalmente da M1, né, então deve ser feito TSH em todas essas pacientes aí. Muito bem, então a gente falou aqui das pacientes com DM prévio, tá? Agora a gente vai falar sobre o DMG mesmo, tá? Então, esse gráfico aqui ilustra como é o comportamento das necessidades e dos níveis de insulina com o decorrer da gravidez, tá? Nas primeiras, então, essa linha tracejada representa uma paciente saudável, tá? A linha contínua representa um paciente com DMG, né? Então, nas primeiras semanas de gravidez, você ainda não tem aqueles hormônios contra-insulínicos em níveis elevados, né, e você ainda assim tem a passagem de glicose para o feto, então os níveis de insulina até diminuem um pouquinho, tá? A partir da metade, né, das 20 semanas da gravidez, aí sim, aumenta a produção dos hormônios contra-insulínicos, lactogênio placentário, cortisol, GH, fazendo que, para superar essa resistência à insulina, o pâncreas tem que produzir uma quantidade maior de insulina para manter os níveis normais de glicose, tá? Naquelas pacientes que desenvolvem diabetes gestacional, são as pacientes que não conseguem ter uma secreção de insulina em níveis suficientes para superar a resistência à insulina e acabam desenvolvendo, como consequência, hiperglicemia, né? Quais seriam, então, os fatores de risco, né, para desenvolvimento do DMG? A idade avançada, fala-se muito em idade acima de 35, 40 anos, tem alguns estudos aí que mostram que a partir dos 25 anos você já pode ter um aumento do risco, tá? Sobrepeso ou obesidade é o principal fator de risco, né, para diabetes em geral e para DMG também, assim como os fatores de risco clássicos para diabetes, tá? Sedentarismo, né, histórico em parente de primeiro grau, a nossa etnia latina, pacientes que já têm outros componentes, né, de síndrome metabólica, como hipertensas, dislipidêmicas, né, pacientes com SOP, né, já que é um estado de resistência insulínica elevada, pacientes com acantose, né, que é um marcador cutâneo aí também de
resistência à insulina e pacientes que já têm doença cardiovascular pré-estabelecida. Tá? Então, quando eu estava fazendo a revisão para dar essa aula, eu tive uma grata surpresa aqui, ó, que foi um estudo, um artigo do estudo Samba, com a participação da nossa querida MEAC aqui, e do Dr. Edson, né? Parabéns aí a todos que trabalharam nesse artigo, né, nesse estudo, tá? Então, uma revista de alto impacto mesmo, na revista PLOS ONE, né? E foi agora, dia 13 de maio, né? Então, foi que eles avaliaram, né, a incidência e os fatores de risco para hiperglicemia na gravidez em mulheres nulíparas, tá? Estudo aí multicêntrico brasileiro. Os achados principais que eles tiveram foram uma incidência de aproximadamente 15% de hiperglicemia na gestação, né, que realmente condiz com os dados da literatura, quando são utilizados esses critérios mais novos, né, o Dr. Homero até comentou no começo aí. E os fatores de risco identificados foram histórico familiar, um aumento aí de 86%, sobrepeso, um aumento de 50%, e obesidade, ó, foi o principal fator de risco, né, mais do que o dobro aí de desenvolvimento de hiperglicemia. Além disso, a compilação dessas comorbidades aqui, SOP, ou hipertensão sem uso de medicação, ou disfunção tiroidiana, quando colocado isso aí tudo em conjunto, né, também viu-se que era fator de risco para hiperglicemia, tá? Então, mais uma vez, parabéns aí à MEAC, né, todos aí que participaram do estudo, contribuindo aí com o desenvolvimento científico aí internacional. Parabéns. Além disso, os antecedentes obstétricos, né, também são fatores de risco, tá? Então, história de 2 ou mais perdas gestacionais, DMG prévio, né, e essas outras complicações aqui, polidrômio, macrosomia, óbito fetal prévio, ou neonatal, malformação, né, são indícios de que a paciente já poderia ter alguma predisposição a DMG, né, muitas vezes a gente recebe na MEAC, né, no consultório também, pacientes que têm antecedentes, né, de filhos que tinham mais de 4 quilos ao nascimento, né, e muitas vezes não receberam o diagnóstico de diabetes, né, podem, talvez, com os critérios mais antigos, né, menos sensíveis, ter sido falsos negativos aí, no caso, né, então esses antecedentes são importantes. Falando agora do rastreamento, né, é impossível a gente falar do rastreamento para diabetes sem citar o estudo RAPO, né, um grande estudo aí publicado no New England, em 2008, foi um estudo realmente que foi um marco, né, na mudança dos valores de corte para o diagnóstico de DMG. Esse estudo, ele avaliou um número grande aí de pacientes, né, aproximadamente 25 mil pacientes, né, e a intervenção que foi feita foi o TOTG, aí foi avaliada a glicemia nos tempos 0, 1 e 2 horas, entre 24 a 28 semanas, e viram que realmente existia uma relação linear entre hiperglicemia e desfechos, né, de complicações aí materno-fetais, como pré-eclâmpsia, cesariana, macrosomia e hipoglicemia neonatal, que são as complicações mais habitualmente vistas aí nas pacientes com DMG. Tá? Então, a partir desses dados, eles observaram que, a partir dessas glicemias, né, de 92 em jejum, 180 com 1 hora, 153 com 2 horas, houve um aumento do risco de 1,75 para essas 3 complicações. Tá? O peso ao nascer acima do percentil 90, a gordura corporal neonatal também acima do percentil 90, e o péptido C no cordão umbilical acima do percentil 90 também. Lembrando que o péptido C é uma substância que é liberada juntamente com a insulina, né, a proinsulina quebrada em insulina, péptido C. Então, ela é secretada de forma equimolar à insulina. Então, é um marcador aí de secreção de insulina, é um indício de hiperinsulinismo aí fetal. Tá? Então, ó, além dessas complicações a curto prazo, eles começaram a estudar as crianças, né, que nasceram aí dessas gestações desse estudo. Né? Esse primeiro artigo, ele avaliou os índices de adiposidade nessas crianças, tá? Então, foram 4.832 crianças, de 10 a 14 anos, e viram que aquelas crianças, né, que nasceram das gravidezes, com aquelas glicemias acima daqueles valores de corte, né, tinham índices mais elevados de sobrepeso, obesidade, maior circunferência abdominal, maior percentual de gordura corpórea e também maior espessura de dobras cutâneas, ou seja, índices de adiposidade, né, de aumento de gordura corporal. Né? Além disso, o mesmo grupo
publicou também um estudo avaliando como é que era o comportamento metabólico dessas crianças. Eles viram que as pacientes, as crianças também que nasceram daquelas gestantes, né, que tiveram hiperglicemia a partir daqueles pontos de corte, tinham maior índice de intolerância à glicose no TOTG e também maiores índices de resistência à insulina. Corroborando os dados, né, que a gente já tinha, mas comprovando que mesmo para esses valores de corte mais rigorosos, eles mostraram um aumento não só de complicações a curto prazo, né, mas a longo prazo na prole, né, com aumento de obesidade e aumento de glicemias e de resistência à insulina, tá? Então, a partir do estudo RAPO, foram definidos os novos critérios diagnósticos para diabetes gestacional, tá? Inicialmente, foi reunido a IADPSG, Associação Internacional de Grupos de Estudos de Diabetes na Gravidez, então é um grupo de especialistas de diversas sociedades, né, que em 2010 se reuniram e definiram esses novos critérios, que em seguida passaram a ser adotados pela OMS e pelas principais sociedades aí de diabetes, né, de obstetrícia do mundo e do Brasil, tá? Então, a gente falou aqui sobre o estudo RAPO, né, lembrando que o estudo RAPO avaliou as glicemias de 24 a 28 semanas, tá? Então, fica aquela pergunta com relação ao valor da glicemia do primeiro trimestre, né? Então, as evidências na literatura com relação ao impacto da hiperglicemia no primeiro trimestre, IDMG e complicações são menos robustas, tá? Mas a gente tem alguns dados aqui para mostrar. Então, esse estudo italiano avaliou a glicemia no primeiro trimestre e o diagnóstico DMG através do TOTG com 24 a 28 semanas. Foram 738 gestantes, tá? E o que foi que eles viram? 53 gestantes dessas 738 tinham uma glicemia de jejum no primeiro trimestre maior ou igual a 92, que dava aproximadamente 7%. Dessas 53, né, todas fizeram o TOTG, 24, né, 45%, realmente a gente teve a confirmação do DMG através do TOTG, odds ratio de 7,1, e 29 tiveram TOTG normal, tá? Então, veja que esse estudo mostrou que a metade, né, desenvolvia diabetes pelos critérios tradicionais, digamos assim, né? Só foi um estudo pequeno. Aí, posteriormente, foi publicado um estudo maior, chinês, que já tinha um N bem mais elevado, tá? No total de 17 mil pacientes, aproximadamente. Foi o que eles viram. Aquelas pacientes que tinham glicemia de 92 a 100 no primeiro trimestre, 37% tiveram DMG no TOTG. Quando a glicemia no primeiro trimestre deu entre 101 a 110, esse índice aumentou para 52%, e aquelas que tinham glicemia de 110 a 125 no primeiro trimestre, 66% tiveram DMG no TOTG com 24 a 28 semanas. Tá? E esse outro estudo avaliou o que realmente importa, que é a relação da glicemia no primeiro trimestre com complicações. Tá? Então, esse gráfico aqui, ele avalia a frequência de complicações com relação a categorias de glicose, né? Esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são categorias de glicose, né? Por exemplo, 1 menor do que 75, 2 de 75 a 79, e assim por diante. Foram avaliados parto cesariana, GIG, ou macrosomia, e o desenvolvimento de DMG no TOTG com 24 a 28 semanas. Olhando o gráfico, é que a gente vê, né, que do número 4 para o número 5 é onde você tem realmente um aumento mais significativo aí dessas complicações, tá? Que é exatamente a categoria de glicose em torno de 90 a 94, que se aproxima daquele valor de 92, né, que é utilizado aí para o diagnóstico, tá? Então, por conta dessas evidências menos robustas, nem todas as sociedades médicas consideram a glicemia no primeiro trimestre entre 92 a 125, como diagnóstico de DMG. A ADA, Associação Americana de Diabetes, por exemplo, na sua diretriz mais recente agora de 2020, ele coloca que essas pacientes são pacientes de risco elevado para diabetes, mas não há uma evidência na literatura que suporte o diagnóstico de DMG com essas glicemias, tá? No entanto, a maioria das sociedades médicas considera, sim, essa glicemia já a partir de 92, mesmo no primeiro trimestre, como critério diagnóstico de diabetes. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Diabetes, né,
a Febrasgo, né, fizeram uma diretriz conjunta, que é essa diretriz de rastreamento e diagnóstico de DMG no Brasil, em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde, com o Ministério da Saúde, né. Então, o que é que essa diretriz diz, né? Então, a paciente descobriu a gravidez, iniciou o pré-natal por menos de 20 semanas, deve fazer a glicemia de jejum imediatamente. Se a glicemia der maior ou igual a 126, sugere um DM prévio, tá? Glicemia entre 92 a 125, considerar como DMG, tá? A gente sabe que, do ponto de vista fisiopatológico, né, o DMG se inicia a partir da metade da gravidez por conta do excesso de hormônios contra-insulínicos. Mas tem estudos, né, como eu mostrei, que mostram que esse valor de glicemia, mesmo no primeiro trimestre, né, já está associado a complicações. Então, a nossa diretriz aqui recomenda o diagnóstico de DMG no primeiro trimestre com esses valores, tá? E se a glicemia der menor do que 92, o rastreamento inicial está normal, essa paciente vai fazer o TOTG com 24 para 28 semanas. Então, a nossa diretriz, outra questão que sempre é perguntado, né, no ambulatório, se a glicemia no primeiro trimestre deve ser repetida ou não, né? O que é que a diretriz da SBD mais recente diz? Na primeira consulta de pré-natal, deve ser solicitada a glicemia de jejum. Se o valor encontrado for maior ou igual a 126, será feito o diagnóstico de diabetes mellitus franco na gravidez, e se a glicemia plasmática em jejum for maior ou igual a 92 e menor a 126, será feito o diagnóstico de DMG. Em ambos os casos, deve-se confirmar o resultado com uma segunda dosagem da glicemia de jejum. A diretriz da Endocrine Society, que é a Sociedade Americana de Endocrinologia, coloca aqui, no caso de diabetes prévio, mas não no caso de DMG, um segundo teste deve ser realizado, né? Então, a diretriz americana sugere que você só deva repetir se for uma suspeita de DM prévio. Se for DMG, você não precisa repetir, tá? Então, você vê que os dados são divergentes, né? O que é que a gente costuma fazer na prática? A gente se baseia só por uma medida mesmo, tá? Porque muitas vezes quando você repete e vem normal... Oi? Paulo, Oi? desculpa, de novo saiu a tela. Saiu? Você Vou colocar pode de novo. compartilhar novamente, por favor? Na hora. Edson, Engraçado que para mim está funcionando. Não, eu acho que o senhor está fixando Jorge, em alguma outra pessoa. Jorge, é o seguinte, às vezes alguém entra e não sei por que o aplicativo fixa essa pessoa que entrou, que compartilhou a tela. O Paulo tem dois nomes, tem Paulo Cruz duas vezes. Um que está no vídeo dele, a imagem dele, e o outro, Paulo Cruz, é a apresentação. Se você clicar nesse, pelo menos eu estou no celular, quando você clica no nome Paulo Cruz, que tá sem a imagem dele, aparece uma espécie de um alfinete. Você apertando esse alfinete de novo, volta a apresentação do Paulo. Tá. Tá aparecendo aí, é só fixar no Paulo Cruz, na apresentação. Pronto, Paulinho, pode continuar. Tá. Pode. Pronto, então voltando à questão, né, se você deve ou não repetir a glicemia de jejum que deu alterada do primeiro trimestre da gravidez. A SBD recomenda que sim, a Endocrine Society recomenda que não. Na prática, a gente não repete, né, porque a gente reconhece, né, que pelo fato de você não repetir, aumenta o risco de falso positivo, realmente, né, o paciente vai ter que ficar fazendo monitorização glicêmica, né, vai ter um aumento de ansiedade, estresse durante a gravidez, mas as complicações do diabetes na gravidez são potencialmente graves, muito graves, né, então é melhor você correr o risco de tratar um falso negativo do que deixar de tratar um falso positivo, digamos. Tratar um falso positivo do que deixar de tratar um falso negativo, tá? Não sei se ficou confuso aí no final, mas muitas vezes quando a paciente repete, ela já está fazendo a dieta, né, então às vezes já vem mais baixo por conta disso, tá? E mesmo que não, você vai ter uma medida normal e outra alterada. Como saber qual é que está certo? Tá? Então a gente só repete se a gente suspeita que o laboratório não é confiável, que a paciente não fez o jejum adequadamente de 8 horas, né? Algum problema técnico, assim, tá? Mas em geral a gente se baseia só pela primeira medida mesmo. Então, naquela paciente que teve rastreamento inicial normal, ou aquela paciente que começou o pré-natal já depois aí de 20, né, semanas, o paciente vai fazer o TOTG, tá? Se ela, por acaso, iniciar o pré-natal de forma mais tardia, faz o TOTG imediatamente assim que ela começar o pré-natal, mesmo que seja com 30 e 40 semanas, tá?
Não precisa ser obrigatoriamente com 24 a 28, não. Tá? O TOTG, né, é de 75 gramas, né, então você vai fazer aquela dosagem de jejum, 1 hora e 2 horas, com aqueles valores de corte que foram validados pelo estudo RAPO, né, então a partir de 92, 180, 153, já um desses valores, né, de alterado, já é suficiente para o diagnóstico de DMG, e lembrando que mesmo nessa fase da gravidez, né, 24 a 28 semanas, se tiver uma hiperglicemia muito acentuada, né, maior ou igual a 126 em jejum, maior ou igual a 200 na segunda hora, sugere também um DM prévio, tá? Às vezes você fica na dúvida, né, se é um DM prévio ou DMG. Nesses casos, que vai definir é o TOTG depois do parto, né, que se der alterado, sugere um DM prévio mesmo, tá? Lembrar que o valor de acima de 200 é na segunda hora, tá? Na primeira hora, se der maior do que 200, isso não indica DM prévio, não. Então, uma vez dado o diagnóstico de diabetes gestacional, a conduta, então, inicialmente, o ideal é que você tenha uma equipe multidisciplinar, tá? Então, composta, mais uma vez, né, endocrinologista, obstetra, nutricionista, e o ideal é ter uma enfermeira educadora em diabetes, né, para ensinar como é que deve ser feito a monitorização, questões práticas, assim, é importante o paciente saber. Fundamental, orientar e educar o paciente, isso é fundamental. Muitas pacientes não têm uma adesão adequada ao tratamento, né, ao acompanhamento, porque não tem noção, né, do problema que ela tem, né? Então, explicar os riscos, né, explicar quais são as complicações que podem acontecer, explicar como é que é feita a monitorização, que só consegue saber se está controlado ou não se fizer a monitorização, tá? Tudo isso é importante. Se precisar insulina, explicar que a insulina é o melhor tratamento para o bebê, tudo isso aí ajuda a otimizar a adesão. Então, continuando na conduta, né, importantíssima a monitorização glicêmica, né, para você saber como é que está aí o controle do diabetes. O controle alimentar, que é a dieta, atividade física, que, na verdade, é recomendada para todas as gravidezes, né, para o diabetes principalmente, para paciente com diabetes principalmente. O tratamento farmacológico vai ser necessário quando se há falha nas mudanças de estilo de vida e para aquelas pacientes, né, às vezes de baixa renda, né, importante o suporte social e o suporte psicológico também. Muitas pacientes desenvolvem quadro de ansiedade, estresse psicológico por conta do diabetes, tá? A gente lá na maternidade escola tem o privilégio de contar com todo esse apoio aí completo e multiprofissional. Com relação à monitorização glicêmica, então, ela deve ser feita através da glicemia capilar, da ponta de dedo, né, sendo esses valores aí para o considerado bom controle, né? Não confundir os valores de diagnóstico com os valores de metas para o controle, tá? Então, as glicemias de jejum e pré-prandiais devem ficar abaixo de 95, 1 hora após abaixo de 140 e 2 horas após abaixo de 120. A glicemia de 1 hora tem uma melhor relação com o pico pós-prandial, então é a preferível a de 1 hora. A de 2 horas, o que é que eu costumo fazer? Eu oriento as pacientes, né, fazer com 1 hora, mas muitas vezes elas esquecem, né? Então, se por acaso lembrou que tinha que ter feito a glicemia e já passou mais de 1 hora e meia, aí nesses casos, espera dar 2 horas, aí verifica com 2 horas e coloca uma observação na folhinha lá que elas anotam que essa glicemia foi com 2 horas, tá? Nos casos de pacientes que têm hipoglicemias, né, principalmente as pacientes com DM1, pacientes com DM1 muitas vezes é um grande desafio, né, você conseguir ter um controle sem a incidência, sem a ocorrência de hipoglicemias. Então, paciente que faz muita hipoglicemia, você pode tolerar alvos menos rigorosos, tá? Com relação à hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada é um método secundário de avaliação. O método principal, realmente, é a glicemia capilar. Mas pode ser feita a glicada também, principalmente para pacientes que têm DM prévio, né, pacientes com DM1. Né, o ideal é que a glicada seja mantida abaixo de 6, né, lembrar que durante a gravidez você tem um aumento do turnover das hemácias, então isso faz com que a glicada fique em níveis reduzidos. E se a paciente também, como eu falei, se enquadra naquele perfil de hipoglicemias frequentes, também tolera-se uma glicada um nível menos rigoroso, tá, abaixo de 7. Né? Então, aqui nessa diretriz brasileira conjunta da SBD com a Febrasgo, eu peguei esse quadrinho que é uma recomendação prática de como deve ser feita a monitorização. Né? Então, ele divide em 2 grupos. O grupo das pacientes que estão apenas com medidas não farmacológicas, aqui em cima, e aqui embaixo as pacientes que estão com medidas farmacológicas.
Aí ele subdivide em pacientes com boas condições financeiras e pacientes com condições financeiras ruins, tá? Então, condições financeiras boas, né? Então, com uma disponibilidade, né? Às vezes, o paciente não tem condição financeira, mas consegue receber, né? Pelo SUS, todas as fitas, então, ela pode fazer o perfil diário de apenas 4 medidas ao dia, tá? A glicemia de jejum e as 3 pós-prandiais. Como na gravidez predomina a resistência à insulina, então, esses pacientes costumam ter mais hiperglicemias pós-prandiais, por isso que foi definido esses pontos aqui, tá? Naquela paciente que não tem condição de comprar fita ou não está conseguindo receber, aí você pode diminuir essa frequência aí para 3 vezes por semana, tá? Isso naquelas que estão só com dieta e exercício. Naquelas que estão com medicação, aí não, aí nesses casos o ideal é que você faça as 6 medidas, né? As pré e pós aí das 3 principais refeições. Caso a paciente tenha dificuldade financeira, dificuldade de receber o material, aí você pode diminuir para 4 aferições ao dia, tá bom? Então, paciente que está só com dieta, pode fazer só 4 medidas ao dia, se tiver com dificuldades de fita, faz só 3 vezes por semana. Pacientes que estão com tratamento farmacológico, aí o ideal realmente é fazer todas as medidas. Com relação ainda à monitorização glicêmica, hoje em dia é cada vez mais frequente o uso dos sistemas de monitorização contínua de glicose, né? Principalmente as pacientes que têm diabetes tipo 1, que é o CGM. Os CGM são dispositivos pequenos, ó, esse aqui é do tamanho de uma moeda, tá? Eles ficam aplicados no subcutâneo, tem uma duração de 7 a 14 dias, né? E esse sensor ele transmite o valor da glicemia intersticial para um leitor ou até para o smartphone, né? Se tiver Bluetooth, tá? Então ele vai dar para a gente a informação não só de 6 pontos, de alguns pontos, mas vai dar a informação contínua das 24 horas, tá? Então, ele vai detectar melhor se a paciente está fazendo hipoglicemia, se tem algum horário que ela está fazendo hiperglicemia, que não está sendo visualizado pelas glicemias de ponta de dedo, né? Aí, aqui é um exemplo de uma paciente, realmente da vida real, tem DM1, né? Então, pacientes com DM1 que usa o CGM, a recomendação é tentar manter o máximo possível a glicemia em torno de 63 a 140, tá? Então, veja que essa paciente está até bem, está tendo só algumas hipoglicemias, tá? Mas veja que a gente vê como é que é de madrugada, o comportamento, né? Se está tendo hiperglicemias, então dá mais informações, dá um quadro mais completo de informações, além da comodidade também para a paciente. Esses sistemas, geralmente, eles trazem relatórios, né? Então, por exemplo, esse aqui mostra uma glicada estimada de 5%, mostra como é que está o comportamento dos níveis glicêmicos, né? Então, a meta, né, pelo esse consenso internacional aqui de controle glicêmico, a definição de meta de glicemia para uma gestante é que ela fica o máximo possível de tempo num alvo de 63 a 140, né? O que é o máximo possível? Pelo menos acima de 70% nas pacientes com DM1, tá? Para paciente com DM2, DMG, a gente não tem dados com relação a isso. Então, essa paciente está bem, está mais de 85% acima da meta, está apenas 6% acima da meta, né? O objetivo é que ela fique abaixo de 25%, com níveis glicêmicos acima da meta, só que ela está tendo um nível de hipoglicemia alta, 9%, né, do tempo. O ideal é que isso aí fosse abaixo de 5%, tá? Então, a tendência, né, daqui para frente, é as pacientes com diabetes tipo 1, cada vez mais chegarem usando esse tipo de dispositivo, certo? Então, é bom saber mais ou menos do que se trata. E, além da comodidade, né, esse aqui foi o maior estudo que avaliou o sistema de monitorização contínua em gestantes com DM1. O que foi que eles viram? Né? Eles compararam pacientes com DM1 que estavam com o CGM com aquelas que não estavam, que estavam só com ponta de dedo. Quem usou o CGM, só pelo fato de estar usando o CGM, teve uma redução importante aí, ó, de recém-nascidos GIG, de quase 50%, uma redução de admissão neonatal de mais de 50%, também uma redução de mais de 50% de hipoglicemia neonatal e também houve menor tempo de internamento. Foi um dia, o tempo médio, um dia a menos. Então, esses dados, né, mostram para a gente que, se possível, você deveria usar esse tipo de dispositivo em todas as pacientes com DM1, tá? Porque realmente diminui de forma importante, né, essas complicações graves aí. Lembrando que para pacientes com DMG e DM2 não tem estudos, tem estudos ainda para ser, já tem estudos, né, mas não a nível, né, não são estudos de qualidade, assim, que justifique você fazer uma recomendação geral, tá? Então, falamos sobre a monitorização, vamos falar agora um pouco sobre
a dieta, tá? Então, o ideal é que todas essas pacientes sejam encaminhadas para nutricionista, todas, né? Que façam uma avaliação isso pelo menos mensais, né? Às vezes até com intervalos mais curtos aí, se necessário, né? Elas têm que ingerir um mínimo de pelo menos 1.600 calorias, né? Então, não é recomendável uma dieta muito restritiva também para as gestantes, tá? O ideal seria fracionar as refeições para tentar manter um equilíbrio, um controle glicêmico mais homogêneo, né? Não precisa cortar carboidrato, né? A gente vê que tem alguns nutricionistas aí mais radicais que tem fazendo dieta low carb para a gestante, mas é até perigoso, porque a gestante tem um risco maior de fazer cetose. Então, evitar só o excesso, tá? Então, 40% a 50% de carboidratos, e preferir aqueles carboidratos de baixo índice glicêmico, né? Que são aqueles integrais, né? Com mais fibras, né? Teriam um impacto menor aí na elevação da glicemia. Além do mais, preferir alimentos in natura, né? Estimular a oleaginose, sementes, evitar alimentos processados, que são ricos em sódio, né? E sem muitos nutrientes, evitar também o excesso de sal, se aproxima bastante a chamada dieta do Mediterrâneo, né, ou aquela dieta DASH, né, que é para abordagem de hipertensos, né, uma dieta saudável, digamos assim, tá? Com relação aos adoçantes, esse aqui é um quadro também da diretriz brasileira conjunta da SBD Febrasgo, mostrando que todos os adoçantes, todos, né, são seguros se ingeridos sem excessos, né? Então, a recomendação prática, qual é? Até 6 sachês ou 15 gotas ao dia, se for líquido, tá? Mas, naquela paciente que ingere muito pouco açúcar, né, não precisa nem cortar totalmente, tá? Mas a gente sabe que os pacientes acabam exagerando, então o ideal é você já recomendar trocar o açúcar pelo adoçante. Outra coisa importantíssima para todas as gestantes, né, também para as pacientes com diabetes, é o ganho de peso na gravidez, né? O ganho de peso na gravidez, além do ideal, ele aumenta o risco de complicações durante a gravidez, né, de MG, de desordens aí hipertensivas, assim como complicações a longo prazo na prole, né? Então, mulher que ganha 20 quilos na gravidez, aquela criança ali passou por um ambiente intrauterino ou besogênico que vai ser elevado de forma, como fator de risco para a vida dela até quando tiver adulta, né? Então, as recomendações de ganho de peso na gestante com DMG são as mesmas das gestantes em geral, que são aquelas recomendações do Instituto de Medicina, né, de 2009, são antigas, mas são as ainda que são utilizadas até hoje, tá? Então, paciente que tem baixo peso, né, IMC menor do que 12,5, o recomendável é ganhar de 12,5 a 18 quilos. Pacientes que engravidam com IMC normal, recomendação ganhar em torno de 11,5 a 16. Pacientes que engravidam com sobrepeso, aí teria um limite aí de até 11,5 quilos. E pacientes que engravidam obesas, né, que é o que a gente vê muito nessas pacientes que têm diabetes. Então, o peso total ganho na gravidez, o ideal que seria fosse em torno de 5 a 9, tá? Então, pacientes com diabetes, o ideal é que o ganho de peso seja mais próximo que do limite inferior, tá? Infelizmente, muitas pacientes acabam ganhando peso além disso, né? Trazendo repercussões a curto e a longo prazo para ela e para as crianças, para a prole, né? Outro componente do tratamento, né, é a atividade física, que deve ser estimulada para todas as gestantes, mas para as pacientes com DMG, deve ser reforçado isso aí. Aqui são as atividades, né, recomendadas, né, pelo Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, né, foi atualizado recentemente. São aquelas atividades, né, que não tem grandes riscos, né, caminhada, bicicleta ergométrica, exercícios aeróbicos, dança, natação hidroginástica, pode fazer exercício de força, né, se a paciente já for acostumada, exercício de resistência, pilates, yoga, tá? E o ideal é que seja uma duração de 30 a 60 minutos, uma frequência de 3 a 4 vezes por semana. Para aquelas pacientes que já têm o hábito de fazer periodicamente, pode até manter diário a atividade física. Tem alguns sinais de alerta para interromper, são coisas meio óbvias, né? Então, sangramento, dor, contração, perda de líquido, espineia, tontura, cefaleia. Qualquer paciente com um quadro desse aí, né, mais importante, né, dor torácica, fraqueza, dor, edema em membros inferiores, obviamente que deve ser desencorajada a manter a atividade física, né? Agora vamos ao tratamento farmacológico, né? Então, lembrar que a maioria das pacientes com DMG vai ficar com diabetes controlado
apenas com dieta e atividade física, né? Então é importante a gente falar isso para elas, né? Porque isso estimula, tá? Inclusive, com esses critérios mais rigorosos do DMG, a tendência é que esse número seja até maior do que 80%, tá? Então, o tratamento farmacológico vai ser necessário quando você reavalia a paciente depois de 1 a 2 semanas e ela se encontra com níveis de glicemia acima dos alvos, né? Uma pergunta que sempre é feita, a partir de quantas glicemias alteradas você começa, né? Se tiver só 1, 2, 3, como é que você define isso? Não existe na literatura uma resposta para isso, né? Isso não foi estudado. Mas, alguns serviços, né, utilizam um ponto de corte aí de 20%, tá? Se você vai ver caso a caso, né? Tem paciente que tem pouquíssimas glicemias alteradas, mas quando você vai ver ultrassom, o bebê já está grande, já tem polidrama, então você vai ser mais rigoroso nesses casos, tá? Mas o ideal mesmo é que todas as glicemias fiquem dentro das metas. Às vezes, a paciente traz um controle com glicemias esporádicas elevadas por conta de transgressões alimentares, né? Comer um bolo naquele dia, um doce, né? Então é sempre bom você ver essas questões também quando está analisando a curva a monitorização glicêmica, tá? Esse estudo aqui é um estudo bem antigo, ó, de 1994, mas até hoje ele ainda é citado na diretriz da SBD, né, de DMG, como um estudo que indica uma conduta, tá, ó. Esse estudo avaliou o uso do ultrassom para selecionar o tratamento em pacientes com diabetes gestacional controlado. Então, eram 303 pacientes com DMG bem controlado, tá? Dessas 303 pacientes, 98 pacientes tinham uma circunferência abdominal fetal acima do percentil 75 entre 29 a 33 semanas. Dessas pacientes, eles dividiram um grupo para ficar só com dieta e o outro grupo com dieta mais insulina, tá? Lembrar que todas elas estavam bem controladas. Iniciaram a dose de 1,1 unidades por quilo de insulina NPH, uma dose até alta. Foi o que eles viram. As pacientes que usaram insulina junto com dieta tiveram uma redução importante na incidência de macrosomia, tá? Quem ficou só com dieta teve 45% de macrosomia e quem acrescentou a insulina teve só o grupo, né? Teve apenas uma incidência de 3% de macrosomia. Então, na diretriz da SBD, tem um parágrafo lá que ele diz que você pode considerar o tratamento farmacológico para pacientes que estão bem controladas, mas que a circunferência abdominal fetal está acima do percentil 75, nessa fase aí, próximo de 29 a 33 semanas, tá? Por isso que nos ambulatórios, né, a gente sempre, quando vai olhar ultrassom, olha também a circunferência abdominal, esse pode até definir conduta, tá? Seguindo, então, o tratamento farmacológico de escolha é a insulina, né? Lembrar que as insulinas, elas não atravessam a barreira placentária, então são seguras, do ponto de vista aí de teratogênese. A dose inicial para aquelas pacientes que estão descompensadas, a recomendação é começar com 0,5 unidades por quilo, tá? Preferencialmente em esquema basal bolus. O que é o esquema basal bolus? É você fazer uma insulina basal e fazer associado a isso as insulinas rápidas antes de cada refeição. Óbvio que isso vai ser individualizado, tá? Tem paciente que tem hiperglicemia somente em determinado horário, né? Então você pode começar uma dose baixa de insulina para agir só naquele horário. Mas na paciente que está com várias glicemias alteradas, o ideal é fazer já esse esquema de insulinização intensiva, né? Muitas pacientes acabam precisando de doses bem maiores do que 0,5. Mas, como tem algumas pacientes que são mais sensíveis, o ideal é você começar com dose baixa e aumentando, né, caso necessário, durante os retornos. Preferir os análogos de ação ultralenta e ultra rápida, porque são insulinas que têm uma menor incidência de hipoglicemias, tá? Em comparação com a NPH irregular. Felizmente, a gente não tem disponível, né, pelo SUS, somente para as pacientes que têm diabetes tipo 1. E os ajustes podem ser feitos a cada 3 a 15 dias, tá? Pacientes, né, que têm um acesso mais fácil, né, você pode, inclusive, pedir para ela enviar a cada 3 dias as glicemias, né. Na rotina do pré-natal, a gente, pelo SUS, né, pela MEAC, a gente costuma fazer o retorno semanal, né, sempre que você faz algum ajuste na dose das insulinas. Lembrar das insulinas, nós temos vários tipos de insulinas, né, então, com relação às categorias, né, de risco na gravidez, nós temos uma insulina lenta, que é a categoria A, e uma insulina rápida, que é a categoria A, que é a asparte, né, então esse
seria o esquema ideal, né, para você fazer, do ponto de vista de segurança na gravidez, usar a DTMI como basal e asparte, incluída a Fiasp, que é uma insulina asparte mais rápida, que foi lançada há pouco tempo. A modificação da molécula é só uma questão de vitaminas, então, apesar dela ter sido lançada há pouco tempo, ela é considerada segura na gravidez também. A NPH e a regular, que a gente costuma usar no dia a dia, né, é categoria B. Lispro é uma outra insulina ultra rápida, é categoria B também. E aquelas insulinas de mais lenta ação, né, de mais prolongada ação, né, que são a glargina e a degludec, elas são categoria C, tá? Assim como a glulizina, que é uma insulina ultra rápida, e assim como a Freza, que é a insulina inalatória, que foi lançada há pouco tempo. Então, lembrar que categoria C não é proibido de usar, né? Categoria C, você vai julgar se o benefício for superior ao risco, você pode usar. Muitas pacientes com DM1, elas já engravidam usando, né, a glargina, a degludeca, e chegam para você, né, na primeira consulta do pré-natal, usando essas insulinas. Você pode trocar, né, já que é a categoria C, você pode trocar para a DTMI, que é a categoria A, mas a gente não recomenda, porque quando você troca de uma insulina para outra, você corre um risco de descompensar o diabetes, e isso sim é muito mais perigoso do que o fato da insulina ser categoria C, tá? Mas isso aí deve ser conversado, né, com o paciente, você tem que esclarecer tudo isso aí, ver se ela concorda. Geralmente elas concordam, tá? Então aqui é aquele gráfico clássico, né, da duração de ação das insulinas, importante você ter uma noção disso aí para poder fazer o ajuste, né? Então aqui em vermelho você tem a NPH, tem uma ação de 12 a 16 horas, mas o pico é de 4 a 8 a 10 horas, né? Então, ela é uma insulina intermediária, na verdade, né? A glargina, que é essa azul escuro aqui, ó, você vê que a ação dela é de praticamente 24 horas. A DTMI, que é essa de ação, que é essa de azul claro, né? Ela tem uma ação um pouco mais curta, né? Então, a glargina você faz uma vez ao dia, a DTMI você tem que fazer 2 vezes, porque ela não consegue cobrir as 24 horas, tá? E a gente tem as insulinas de ação mais prolongada, que é a glargina mais concentrada, com 300 unidades por ml, e a degludeca, que aí a duração de ação dela, de 32 horas a glargina e 42, né, ó, você vê aqui no gráfico, né, ela amarela aqui, essa marrom, é praticamente reto, né, não tem pico, ó. Então, as pacientes, por conta disso, ficam com glicemias mais estáveis, tá? E aqui as insulinas rápidas, né? Veja a regular, apesar de ser chamada insulina rápida, essa de vermelho, ela não é tão rápida, né? Você veja que faz um pico de ação de 2 a 3 horas, mas ela continua agindo, ó, por várias horas depois, né? Aumentando o risco de hipoglicemias, diferentemente das insulinas ultra rápidas, que é essa azul claro, e da insulina Fiasp, né? Que ela é mais rápida ainda, e elas começam a agir com um tempo aí bem menor, né? Faz o pico mais semelhante ao fisiológico, tá? Eu vou dar uma acelerada aqui por conta do tempo. Esse gráfico aqui é só mostrando que a Fiasp, ela começa a agir com cerca de 12 minutos antes do que a ultra rápida, e isso em termos de qualidade de vida para a paciente, isso tem um impacto grande, porque a paciente que usa insulina regular, por exemplo, ela tem que aplicar a insulina 30 minutos antes, né? A paciente que usa insulina ultra rápida tem que aplicar 15 minutos antes. Essa aqui não, essa aqui você aplica imediatamente antes, tá? Então ela tanto começa a agir com menos tempo, como o pico de ação dela é quase 30 minutos mais precoce do que o pico de ação da asparte tradicional, também tornando mais semelhante ao fisiológico, tá? Então, aqui é um modelo de prescrição inicial, né? Então, 0,5 unidades por quilo de insulina, você vai fazer a metade da dose de basal e a metade de bolos, né, pré-prandiais de insulina rápida. Aí, você está usando NPH, né? Você pode fazer de 2 formas, ou a dose total de NPH você pode fazer 2 terços antes do café e 1 terço ao deitar, ou você pode fracionar em 3 vezes ao dia, fazer metade antes do café, 1/4 antes do almoço e 1/4 antes de deitar, tá? A DTMI, como a gente viu, a duração de ação dela é mais ou menos uns 18 a 20 horas, então você tem que dividir, mas você pode dividir em 2 partes iguais, antes do café e antes do jantar, deixar de 12 em 12 horas. E a glargina e a degludeca, elas podem ser aplicadas 1 vez ao dia, porque a duração delas cobre o dia todo, tá? E o cálculo do bolos, né, você divide em 3 partes iguais para fazer antes do café, do almoço e do jantar. Então, um exemplo aí, um paciente que tem 120 quilos, engravidou, está com diabetes compensado, você vai fazer 0,5 unidades por quilo. Então, vai dar 60 unidades ao todo de insulina.
Dessas 60 unidades, metade vai ser basal, metade bolos, né? Então, vai ser 30 de basal e 30 de bolos. Se você for usar NPH, você vai fazer 2 terços antes do café e 1 terço ao deitar, então ficaria 20 unidades de manhã e 10 ao deitar. E o bolos ficariam 10 unidades antes de cada refeição, tá? Só um esquema inicial, né? Depois você vai ajustando. E a metformina, tá? Metformina também é um tema polêmico, controverso, né? Muda muito, já mudou muito aí os posicionamentos mudaram com relação à metformina, tá? Então, o primeiro grande estudo que foi publicado com relação à metformina na gravidez foi o estudo MIG, né? Que é o MIG Trial, que avaliou metformina versus insulina no diabetes gestacional. Foram 751 gestantes que foram randomizados para insulina ou metformina, que eles viram que as taxas de complicações foram semelhantes, então a metformina mostrou-se eficaz para reduzir complicações, da mesma forma que a insulina. O problema foi que 46% das pacientes com metformina precisaram ir para a insulina, né? Por outro lado, se você, né, for pensar de outra forma, 54% ficou bem só com a metformina, né? Então, e as mulheres, né, mais mulheres preferiram receber o mesmo tratamento quando elas usaram metformina do que insulina. Então, se elas engravidassem de novo, elas prefeririam metformina. Claro, né, porque é oral e a outra é injetável. Depois, eles começaram a avaliar, então viram que assim, todos os estudos, né, foram publicados, mostrando a eficácia da metformina para prevenir complicações do diabetes, né? Só que a gente não tinha dados na prole, né, a longo prazo, né? Então eles começaram a estudar as crianças dessas gestações aí. O primeiro estudo avaliou as crianças quando elas tinham 2 anos de idade. Porque viram que o percentual de gordura corporal não diferiu com relação a quem usou insulina e quem usou metformina, mas as crianças expostas à metformina tiveram medidas de gordura subcutânea, né, as pregas cutâneas mais largas, tá? Então já era um indício de aumento de um índice aí de adiposidade. Posteriormente, foram avaliadas as crianças, né, com 7 a 9 anos de idade, com relação a esses parâmetros, e o que foi que eles viram? Que o grupo de crianças com 9 anos de idade, era 2 grupos, um de 7 e um de 9. O de 9 anos de idade, eles viram que as crianças expostas à metformina tiveram índices mais elevados também de parâmetros de adiposidade, tá? IMC, circunferência abdominal, relação cintura-quadril e gordura abdominal. Então, um indício de que a metformina, a longo prazo, na prole, né, talvez não seja a medicação ideal. Também tem estudos avaliando o uso da metformina em pacientes com SOP, né? É frequente nas pacientes com SOP usarem metformina, acabam engravidando, muitos acabam mantendo, né, o uso da metformina durante a gravidez, então eles avaliaram isso aí. Esse primeiro estudo avaliou as crianças com 4 anos de idade, e o mesmo grupo avaliou as crianças, né, as mesmas crianças, já um pouco mais velhas também, com 5 a 10 anos de idade, e os 2 estudos mostraram que as crianças também expostas à metformina tinham um IMC mais elevado do que aquelas que nasceram de gravidezes onde não foi utilizada a metformina, tá? Então, corroborando os dados daqueles outros estudos. Então, a metformina ela é categoria B, né, de risco aí, na gravidez. Por conta desses dados aí, de longo prazo na prole, né, ela é considerada um tratamento farmacológico de segunda escolha, a primeira escolha é a insulina, tá? Lembrar que aproximadamente 50%, né, dessas pacientes vão precisar associar a insulina. Com relação a risco de abortos, malformações, né, apesar dela atravessar a barreira placentária, ela é segura com relação a esse sentido, tá? Tem estudos mostrando risco de prematuridade, também que as crianças que nasceram de gestações com uso de metformina eram menores, né, do que quem não usou. E tem essa questão dos índices de adiposidade na prole, né, que aqueles estudos mostraram, tá? Além disso, alguns casos você tem que realmente evitar, tá? Então, pacientes com doenças hipertensivas, tá? Pacientes com pré-eclâmpsia, pacientes com risco de PIG, são pacientes que têm um risco de fazer acidose, né, que é uma das complicações da metformina. Então, nesses casos, né, então, doenças hipertensivas, pré-eclâmpsia, pacientes com PIG, né, o risco de PIG, evitar a metformina, né? Lembrar também que naquelas pacientes que estão insulinizadas de forma intensiva, excetuando pacientes que estão com doses muito elevadas de insulina, você pode suspender a metformina, não tem por que manter as duas coisas, tá? Você vai otimizar a insulina. E os dados em pacientes com SOP, né, que engravidaram, que estavam usando metformina, mostram que você não tem a necessidade de manter o uso dessa metformina, né, para evitar
abortamentos, né, depois que a paciente engravida, tá? Então, pode suspender nas pacientes com SOP. Quais seriam, então, as indicações, né? São casos específicos. Então, paciente que não consegue receber insulina. Aí, realmente, para não ficar sem tratamento, vai usar metformina. Paciente que tem dificuldade na administração de insulina, né? A gente sabe que a administração de insulina requer uma certa cognição, né? Uma certa instrução, que muitas vezes as pacientes não têm, né? Então, nesses casos, também seria uma opção a metformina. Pacientes com estresse exacerbado, né? Com relação à terapia injetável, fobia de agulhas, né? E também, como eu falei, pacientes que estão usando doses muito elevadas de insulina, mas não conseguem um bom controle, tá? Especialmente com doses acima de 100 unidades. Tá? Então, nesses casos, você poderia lançar a mão da metformina. Mas, com relação ao estresse, né, quando a gente explica direitinho para paciente, né, que a insulina é o melhor tratamento para o bebê, a maioria consegue realmente aceitar o uso da medicação injetável, tá? E importante, que tem também nessa diretriz, né, você justificar no prontuário por que você está usando metformina e não insulina, porque se você tiver insulina disponível, você tem que fazer a insulina mesmo, e o ideal seria aplicar um termo de consentimento livre esclarecido por escrito também, tá? Com relação à glibenclamida, ela é categoria C, né, na gestação, ela é o tratamento farmacológico de terceira escolha. Eu, pessoalmente, eu nunca usei, mas um caso hipotético, por exemplo, né, uma paciente que tem fobia de agulha total e desenvolveu efeitos colaterais com a metformina, não tem outra opção, poderia ser a glibenclamida, tá? Ela tem uma eficácia menor do que a insulina e a metformina para prevenção das complicações, né, então para prevenção de macrosomia, de hipoglicemia neonatal, pode estar associada ao aumento do ganho de peso materno, ela atravessa a barreira placentária, do ponto de vista, assim, de malformações, ela é segura, mas também não tem dados a longo prazo na prole, tá? Então, eu coloquei aí mais para ilustrar mesmo. Faltam só, acho que 2 slides, tá? Porque já deu 1 hora, né? Mas vamos falar aqui do parto e do pós-parto, tá? Então, com relação ao parto, a corticoterapia, né, para pacientes prematuros, para maturação pulmonar, não é contraindicada, em pacientes diabéticos, você tem que ficar só atento para fazer o ajuste das insulinas, né, porque é esperado que as glicemias aumentem. Pacientes que estão bem controladas podem aguardar a evolução espontânea, né, a termo aí do parto. Se for um parto programado, sempre preferir o horário da manhã, porque vai facilitar com relação aos horários, né, das insulinas, questão da dieta zero e tal. E na paciente que vai, que usa, né, metformina ou insulina rápida, no dia do parto você não faz a insulina, suspende, mas no dia anterior você pode fazer as insulinas e até a metformina será utilizada normalmente, tá? E no dia do parto, a mudança que você vai fazer na insulina lenta, né, é só a redução da dose, né? Então, vamos supor que a paciente usa NPH irregular, à noite, antes de dormir, ela usa NPH normal, no dia do parto, ela não usa regular e faz só metade da dose da NPH, tá? Enquanto ela tiver em dieta zero, pode infundir o soro glicosado mesmo, né? O soro glicosado infundido a 50 ml hora é uma quantidade baixa de glicose, né? Então, você não precisa ter medo de hiperglicemia por conta disso. Mas, se a paciente estiver fazendo hiperglicemias, você vai detectar através do controle glicêmico de horário e fazer as correções se necessárias. Isso aí, né, tem uns protocolos aí de cada hospital, né, esses ajustes. Então, o ideal é manter as glicemias entre 70 a 120 durante o parto. Tá? Você pode até lançar mão de bombas de infusão contínua endovenosa, né, para manter esse controle com uma dose baixa, 1 a 2 unidades por hora. Tá? E no pós-parto, né, importante também, pacientes que têm DMG, você suspende o tratamento farmacológico, seja ele qual for, metformina, insulina, suspende tudo. E essas pacientes não precisam mais ficar fazendo monitorização glicêmica em casa e vão fazer o TOTG depois de 4 a 12 semanas, né, para realmente documentar que a glicemia está normal, tá? Lembrar que mesmo pacientes que têm a glicemia normalizada nesse TOTG, elas estão em um risco elevado de, no futuro, desenvolverem diabetes tipo 2, né? Alguns estudos mostram, como eu coloquei aqui, um risco de 50% a 70% depois de 15 a 25 anos, né? Então, manter uma dieta controlada, manter a atividade física, controlar o peso, né? Essas mudanças de estilo de vida, elas reduzem em torno de 40%, né, a incidência desse risco aí de diabetes tipo 2 no futuro, tá? Então, reforçar esse tipo de postura não só para a mãe,
Mas para a criança também, né? Estimular a mãe, o filho tem né, oferecer para o filho, né, uma alimentação saudável, estimular a prática de atividade física, tomar cuidado para não ficar gordinho, né? Porque essa criança também tem um risco no futuro maior de ter síndrome metabólica, tá? Em pacientes com DM1, você reduz a dose das insulinas, né? 1/3, ou pode diminuir até pela metade, porque depois do parto, né, a resistência insulínica cai bruscamente, né, as necessidades de insulina para essas pacientes com DM1 realmente diminui bastante. E nas pacientes que têm DM2, né, que vão receber alta, que usavam antidiabéticos orais, ou que vão precisar usar antidiabéticos orais, aqueles que são permitidos na paciente que está amamentando são a metformina e a glibenclamida. Hoje em dia, raramente a gente usa glibenclamida, né, para o paciente com DM2 em geral, mas a gliclazida, né, que é a outra sulfonilureia que tem no posto, não tem estudos, né, na paciente lactante. Então, o ideal é que ela escolha uma dessas duas, uma ou as duas opções para o controle do DM2 enquanto ela estiver amamentando. Parou de amamentar, aí pode usar qualquer antidiabético aí, né? Muito bem, era isso, pessoal. Obrigado. Eu vou interromper aqui. Maravilha, Paulo. Muito obrigado pela sua disponibilidade, aula maravilhosa. A Luizinha tá ligada. Queria abrir para perguntas, pessoal. Pode ser, né, Paulo? Abrir algumas questões? Claro, sim. Então, as ordens aí. Tem algumas perguntas aqui do chat, eu vou fazer, tá certo? Na diante da pergunta, existe tempo de intervalo após suspender metformina para coletar a glicemia de jejum na paciente com SOP, que engravidou usando metformina? A paciente estava usando metformina. Por conta de SOP, e estava usando, né, engravidou e vai coletar glicemia de jejum. A meia-vida da metformina, ela é de horas, né? Então, poderia esperar 24 horas aí um dia, já seria suficiente. Certo. Eu acho que ela perguntou mais se não falseava, sabe, resultado. O fato dela estar usando por conta da SOP, né, e não de diabetes, né? Pode influenciar, como eu falei, né, assim, se ela está no dia seguinte, por exemplo, mas como a minha vida é curta da metformina, passando 24 horas sem usar, a glicemia já não vai ter mais interferência, né? Poderia interferir na glicada, né, que a glicada pega os 3 meses anteriores, aí teria que ficar, o ideal, 3 meses, né, sem usar, mas como o rastreamento deve ser feito o quanto antes, né, e o rastreamento é feito com glicemia de jejum, então isso aí não vai interferir. Certo. A outra pergunta é, paciente com pré-diabetes, né, antes de gestar, usava metformina há mais de 6 meses. Ela suspende no início da gestação e repete a glicemia de jejum ou mantém e orienta monitorização da glicemia? Pode suspender. Agora, essa paciente provavelmente vai precisar de insulina, né? Um paciente com pré-diabetes, que engravida, quando ela fizer ali a glicemia de jejum no primeiro trimestre, certamente vai dar 110, 115, né? Que já entra no critério diagnóstico. Mas aí o tratamento é com insulina e não com metformina. Eu acho que coincide com a outra pergunta, que é paciente com uso de metformina, fazendo controle glicêmico e dentro dos valores de normalidade. Ela pergunta se faz o desmame ou se mantém a medicação. Então, o ideal é suspender e iniciar a insulinização, né? Isso mesmo. A Janine pergunta, devo iniciar a insulina em uma paciente com curva glicêmica normal, mas com a circunferência abdominal maior do que o percentil 75? Se essa circunferência abdominal foi naquele período ali próximo de 29 a 33 semanas, tem evidência, né, na literatura aí, inclusive recomendação de diretriz, que sim, né, nesses casos a gente começa uma dose, naquele estudo que eu falei, eles começaram 1,1 unidade por quilo, né, uma dose alta, né, se você for ver um paciente de 60 quilos, vai dar 66 unidades. Nesses casos a gente começa só uma dose basal, umas 10 unidades, por exemplo, de regular ou de análogo, né, de ação ultralenta, e vai observando como é que se comportam as glicemias, né. Se a paciente tiver hipoglicemia, você vai reduzindo a dose. Se não tiver, você pode até ir aumentando, né? E lembrar que a gente não deve esperar que o percentil, por exemplo, do peso, né, da circunferência abdominal, normalize, né? Uma vez que ele se altera, às vezes fica alterado a gravidez toda, mesmo que você adquira depois de um bom controle glicêmico, né?
Perfeito. Só, eu tenho uma dúvida, Paulo. Mesmo com rastreamento normal? Se tem um rastreamento normal... não, desculpa, não. Tá. Porque a pergunta é com rastreamento normal. Desculpa, eu entendi errado. Não, tem um rastreamento normal, não. Certo, até porque perfeito. O aumento da circunferência abdominal e o GIG, né, não é assim, patognomônico, né, de diabetes, Perfeito. né? Às vezes a obesidade, às vezes até a dislipidemia, às vezes, pode justificar isso aí, porque pela passagem mesmo, né, de material lipídico, né, para o bebê. Mais alguém? Jorge. Pois não, Júlio. Doutor Júlio, por favor. Bom, Paulo, eu queria parabenizar pela aula, foi excelente. Mas eu tenho uma dúvida. Às vezes a gente encontra pacientes que desenvolvem hiperglicemias pré-prandiais e pós-prandiais são normais. O que você poderia explicar sobre isso? Você poderia me dar algum esclarecimento? Isso aí, assim, existe uma grande variação interindividual, na verdade, né? Então, vai muito da pessoa, né? Então, tem pacientes que têm uma resposta à secreção insulina pós-prandial melhor do que outros, né? Então, às vezes a gente vê até quando faz o TOTG, na população geral mesmo, né? Tem alguns pacientes que a glicemia depois do TOTG é até mais baixa, às vezes, do que a glicemia de jejum, né? Sugere realmente que a pessoa tem uma resposta boa, né? A ação da insulina, mas, assim, aí tem genética, né? São outros fatores que interferem nisso aí. Mas não é frequente, realmente, a gente vê bastante, né? Nesses casos, a gente começaria só uma insulina basal, por exemplo, né? Obrigado, Paulo. Valeu. Muito obrigado. Nada. Felipe, Paulo, por favor. Paulo, eu vejo muito nesses pacientes de uso farmacológico, vocês solicitarem a dosagem, como você mesmo colocou, 6 vezes ao dia. Como é que você tem usado essa dosagem pré-refeições para o uso dessas insulinas ultra-rápidas? Que eu vejo alguns pacientes dizerem que elas controlam o uso da ultra-rápida a partir da dosagem que ela faz antes da refeição. Nesses casos aí, isso acontece nas pacientes que têm diabetes tipo 1, né, principalmente. Aí elas fazem contagem de carboidratos e fazem a correção da glicemia pré-prandial, né? Então, nessas pacientes que têm diabetes tipo 1, a dose da insulina rápida, ela vai se basear na quantidade de carboidrato que ela vai comer, né? Por exemplo, um dia ela pode almoçar só uma salada com frango grelhado, no outro dia ela pode almoçar uma macarronada, por exemplo. Aí a dose de insulina vai ser diferente, né? De um dia que ela for colocar mais carboidratos, então a gente orienta uma contagem de carboidratos. Ela tem umas tabelinhas, né? Que ela pode até usar aplicativo de celular, que tem a quantidade de carboidrato que tem em cada alimento. Então, vamos supor que no almoço ela vai comer 100 gramas de carboidrato e ela vai fazer 1 unidade a cada 10 gramas de carboidrato. Então, ficariam 10 unidades ao todo. Além da contagem do carboidrato, elas fazem a correção pré-prandial, que é o que a gente faz na enfermaria lá da MEAC, né? Então, se a glicemia estiver acima de determinado valor, ela vai acrescentar algumas unidades a mais do que o que ela faria pela contagem de carboidratos. Então, esse tipo de conduta aí não é uma orientação para as pacientes com DMG, por exemplo, né, em geral, mas para quem tem DM1, né? Principalmente aquelas que já têm DM1 há um tempo e já faziam contagem de carboidrato até mesmo antes de engravidarem, né, que são mais acostumadas. Mas alguns pacientes fazem meio da cabeça delas, né, assim, quando está mais alta a glicemia, eu boto mais, isso aí, empiricamente, assim, não é recomendável, não, tá? Mais alguém? Doutor Mero? Eu acho que tem muitos questionamentos obstétricos, George. Eu acho que a gente pode ou fazer uma aula só sobre manejo obstétrico da paciente. Eu vi algumas perguntas, eu não quis passar porque... porque eu acho que... Não, é questão de indução, né? Eu acho que vale a pena um outro dia, um outro tema, né? Um tópico específico sobre manejo obstétrico da paciente com diabetes, tá? Doutor Edson, boa noite, é o Edson. Opa, mestre! Eu gostaria primeiro de parabenizar o doutor Paulo e também de agradecer a MEAC, né, na sua pessoa, e do George também, do Romero, por essa oportunidade muito boa.
dessa atualização excelente com o doutor Paulo, essa apresentação maravilhosa, e que trouxe muitos conhecimentos novos para a gente, muita atualização. Me chamou particularmente a atenção aquele gráfico que ele mostrou de uma relação linear entre a ocorrência de malformações cardíacas e o descontrole do diabetes no primeiro trimestre, e chegando a 10% quando você tem uma hemoglobina glicada acima de 10%, né? Então, isso me chamou a atenção, me chamou muita atenção também, em termos de atualização, quando ele abordou os trabalhos do primeiro trimestre, em que a gente estava mais ou menos convencido, né, que aquele valor de 92 era igual a diabetes. Ele mostrou que entre 92 e 100, apenas 37% vão desenvolver, entre 100 e 110, 52, e 110 e 120, 66%. 125, 66%. Ou seja, até 110, no máximo 52 ou 50% vai desenvolver diabetes. Então, é algo novo que a gente, às vezes, fica em dúvida. Aquela paciente que está lá com 94 de glicemia de jejum no primeiro trimestre. E você já começa, assim, um cuidado todo especial com ela, em termos de retorno, de agendamento de exames, e de controle do diabetes, né, porque já está dado o diagnóstico de diabetes, e que você vê que o percentual não vai ser tão alto, que vai depois se confirmar como diabetes mesmo. Um outro ponto alto da apresentação que eu achei foi a conduta com relação às diversas insulinas existentes, né, o manejo dessas insulinas, porque são várias e novas, que em tempos pretéritos a gente só tem familiaridade com o NPH irregular, né? Agora apareceram várias outras, e assim, mais eficientes, de controle, que permitem um controle mais rápido, permitem menos hipoglicemia, e isso resulta num prognóstico melhor para o feto. Então, parabéns, doutor Paulo, muito boa sua apresentação, e muito obrigado à MEAC, né, por compartilhar essa oportunidade de conhecimento para todos e de atualização. Muito obrigado, Alberto. Para mim é uma grande satisfação ter o senhor aí na plateia, é uma honra para mim. Nós agradecemos, Elvésio, a sua participação, né, pelo que você representa para a obstetrícia cearense, para a medicina cearense, e o intuito realmente é de divulgação de informação embasada. Nós já atingimos, em um determinado momento, 148 pessoas participando da apresentação. Isso tem um impacto gigante na assistência. Isso representa uma mudança de paradigma. Então, é uma coisa boa que a pandemia está trazendo, é a possibilidade da gente, num domingo à noite, com início às 19h30, ter quase 150 pessoas ouvindo uma apresentação extremamente atualizada, extremamente didática, sobre o acompanhamento do diabetes. Eu acho uma coisa que não muda mais. Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de discutir outros tópicos. Eu estou vendo no chat que tem muita pergunta sobre obstetrícia, e, assim, obstetrícia pura, da parte de assistência obstétrica propriamente dita, que vai demandar que a gente faça uma apresentação específica sobre isso. Nós tivemos, hoje, alguns problemas com a mudança da plataforma. Com essa plataforma, nós conseguimos agregar até 250 pessoas. Nós fizemos isso porque na aula passada sobre hipertensão na gravidez, a gente atingiu o limite e muitas pessoas não puderam participar, de tal sorte que a gente vai sempre tentando melhorar para atingir um número maior de profissionais que possam assistir da melhor forma. Todas essas aulas, elas estão ficando gravadas. Eu coloquei no chat o link de acesso a todas as outras aulas que foram dadas, que estão no canal do YouTube da Residência Médica de GO, tá? Estou muito satisfeito pela presença de todos vocês.
da gente poder levar informação atualizada para uma quantidade tão grande e para locais tão distantes, até lá no meu Breco Santo, essa informação está chegando, tá? Então, muito feliz pela iniciativa do serviço em disseminar conhecimento. Muito obrigado a todos. Parabéns, Paulo.